certeza. Prazer em receber você aqui para conversar. A satisfação é nossa estar aqui, todos os nossos ouvintes, né, e telespectadores. Esse né? negócio aqui é bacana, né? Porque eu tenho muito costume do rádio, né? Eu estou já há 15 anos de rádio aí, então é sempre Você ouvinte. fez rádio? Você trabalhou em rádio? Eu ainda tenho um programa de rádio. É mesmo? Toda segunda-feira na Difusora a gente tem um programa lá de orientação ao público, né? À sociedade. É o programa Audiência Pública. Caramba, que começou em Cruzeiro do Sul com o Vagalume. Você foi juiz lá? Fui juiz em Cruzeiro do Sul e lá nós começamos com o Vagalume, que era a pequena luz jurídica, né, na escuridão da ignorância. Né? Então o objetivo era orientar a sociedade e aqui a radiodifusora abriu também essa possibilidade. É muito bom o serviço, né? Então jogue um pouquinho de Vagalume aqui em mim, porque tem muita gente atubibada com a história dessa nova lei da prisão preventiva, né? Que é vários aspectos. O primeiro é será que vai ser mesmo isso? Vai sair um monte de gente agora das penitenciárias, das delegacias, rapidamente correndo para a rua. Vai encher de bandido o Brasil. Encher de bandido seria um exagero, né? Mas enfim. Já tem, né? Já tem o suficiente, já né? Tem o suficiente. E soltos, inclusive, né, doutor? Na realidade, essa quantificação que vem sendo divulgada na de 80 imprensa, mil né? Presos. Ela leva em consideração os presos provisórios, a quantidade de presos provisórios no Brasil. Mas a gente precisa fazer uma separação, porque nem todo preso provisório será beneficiado com essa nova sistemática processual. É importante dizer que algumas espécies de crime não permitem a liberdade provisória, né, ou proíbe a prisão preventiva. É o caso dos crimes hediondos, tráficos de entorpecente, racismo, tortura. Então, esses, ainda que presos provisórios, né, é possível a prisão preventiva. No Acre, eu acredito que muito pouco da população carcerária será beneficiada com essa medida, porque nós já atuávamos aqui na orientação do CNJ. Que o CNJ disse por resolução... Do Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça disse por resolução o que a lei agora está determinando. Mas nós fazíamos isso. Na verdade, isso que eu falava hoje de manhã, quando conversei com um defensor público, Valdir Perazzo, inclusive nosso convidado no programa de rádio, na Rádio Gameleira, aproveitar para vender o peixe aqui para o pessoal também. Com certeza. Porque, na verdade, o espírito dessa lei já estava vivendo. Né? Na verdade, a nova lei veio apenas formalizar aquilo que muitos juízes já vinham aplicando. Porque o fato de ocorrer uma prisão preventiva, uma prisão em flagrante, não significava necessariamente que a pessoa permaneceria presa. Crimes de trânsito, por exemplo, embriaguez, lesão corporal e homicídio. A imprensa noticia diariamente que a pessoa foi presa, pagou uma fiança, saiu. Ou, se não tem o dinheiro para pagar a fiança, o juiz concede uma liberdade provisória. Quando se trata de réu primário, de bons antecedentes, também se concede isso. O próprio texto da lei, antes da alteração, já previa essa possibilidade no artigo 310, parágrafo único. Diz assim, o juiz, se verificar que não é caso de prisão preventiva, ouvido o Ministério Público, concederá liberdade provisória. Se o Ministério Público concordar que solte o camarada... Exato. Mediante o compromisso de que o réu não podia mudar de endereço, deveria comparecer para todos os atos, e se ele fosse viajar, também deveria comunicar. Essa nova lei, ela veio trazer, digamos assim, um disciplinamento mais detalhado. Formalizar o que já, inclusive, existe em jurisprudência. Exatamente. Seria isso, a linguagem técnica do negócio. Eu acho que a grande novidade dessa lei aí são duas. Primeiro, que ela vem estabelecendo um meio termo entre a liberdade absoluta e a não liberdade, que é a prisão. São, né, alguns mecanismos, vamos dizer assim, gradativos até a prisão, que seria o recolhimento ou prisão domiciliar, né? A proibição de frequentar determinados lugares, a proibição de acesso a determinadas pessoas, a proibição do exercício ou a suspensão da função pública em determinados tipos de crime, né? Por exemplo, um policial militar, um policial civil, um agente que tem o poder que seja denunciado, né? Ele então está proibido de realizar determinados tipos
de funções e atividades para evitar vamos dizer, a influência dele numa produção de prova. Na sua experiência como juiz criminal, isso cria uma sensação de impunidade adicional ao que o país já vive, né? E estimula a criminalidade ou estimula esses pequenos delinquentes ou os delinquentes de pequenos crimes a perseverarem nisso? Porque nós temos uma questão da fiança no Brasil que ainda é meio assim, bem atrasada, né? Você leva lá, ou faz um furto, vamos colocar assim, e o furto dá direito à fiança. O camarada, o produto do furto é infinitamente maior em relação à fiança estabelecida para aquele tipo de caso. Olha, embora o crime de furto seja afiançável, era muito difícil nós verificarmos uma situação em que alguém preso por furto conseguia pagar a fiança. Porque geralmente o perfil do que furta, ele é um perfil socioeconômico, vamos dizer, da classes mais baixas. Tá. Tanto educacional... Eu usei como exemplo, né, assim, mais aproximado da sociedade, mas... Geralmente a fiança é para os crimes de trânsito, que é uma pessoa que tem algum poder aquisitivo para poder pagar a fiança. Mas eu acho, particularmente, que esse disciplinamento vai causar um aumento no crime de furto. Por exemplo, um caso gravíssimo aqui no Acre, o que tem aumentado. Enquanto todos os outros itens caem, o furto tem se ampliado. E isso justamente, aí a culpa, eu vou dizer assim, ela é do judiciário, mas não do judiciário acreano. Vamos dizer do judiciário como um todo, porque o judiciário, ele promoveu a progressão de regime do traficante. E isso fez com que as pessoas passassem a não ter medo de traficar. Hoje nós comemoramos, né? Olha, a polícia está apreendendo 6 quilos, 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos, né? 30 pessoas, mas daqui a pouco estão tudo na rua. Mas o que acontece? Esse aumento da apreensão, ele não é só por uma eficiência melhor da polícia, mas também é produto de uma jurisprudência que disse agora o traficante tem direito à progressão de regime. Antes ele tinha que cumprir 2/3 da pena em regime fechado. Hoje, ele com 1/6, 1/3 da pena, ele consegue progredir. Isso faz com que o jovem ele tenha um incentivo maior para ingressar no tráfico. Ele acaba sendo estimulado a delinquir porque vê que... a possibilidade de punição ela é menor. E isso é nosso, é do ser humano. Né? Quando é que você anda a 100 ou 80 quilômetros numa estrada, numa rodovia? Quando está chegando perto da Polícia Rodoviária Federal. Passou da Polícia Rodoviária Federal, você bota 110, 120, 130 e vai embora. Então, nós seres humanos, nós cumprimos regras, né, quando nós temos uma sanção. E acreditamos naquela sanção. Quando você perde essa credibilidade... E você acha que a forma, vamos colocar assim, para a sociedade, abrupta, como veio essa reforma e a imediata entrada em vigência dessa lei, as discussões longas, né, longevas das reformas do Código Penal, do Código de Processo Penal, as coisas todas que esse país precisa rever, estimularam de maneira a criminalidade de uma forma tal que os resultados que nós vemos dificilmente vamos mudar nessa geração, Clóvis? Sim, eu acho que a gente ainda está com aquela mentalidade pós-regime militar. Nós ainda vemos, né, o indivíduo preso como uma vítima do Estado e ainda vemos o Estado policialesco, né, os aparelhos policiais, ainda vemos como a serviço de uma ditadura. E aí a gente começa, a gente tem que tornar supremo esse direito à liberdade. E um outro aspecto, né, nós temos que reeducar. E estamos esquecendo que a pena ela tem 2 aspectos. Um é no sentido de punir e o outro no sentido pedagógico para o agente infrator e também para mim. Para a sociedade como um todo. Sim. A gente pune... O exemplo... A gente pune pelo fato em si e pune também para dizer, olha, não façam, né, que senão vai ter. Né? Então, no ano passado, Clóvis, interrompendo o teu pensamento, mas assim, porque eu percebo claramente uma visão humana diferente de você como juiz e uma visão
possivelmente porque você é juiz, diferente, por exemplo, de defensores públicos, de advogados e de pessoas de família que têm casos específicos ali no seu âmago, né? Vamos dizer assim, de pessoas que estão nas cadeias, deveriam ter sido julgadas, não foram, estão misturadas, porque o governo, que é o responsável pelo sistema prisional, o Estado, né, não consegue separar uns dos outros, não consegue botar todo mundo. No ano passado, aqui no Acre, nós vimos uma declaração de um ex-comandante da Polícia Militar dizendo assim, foi um tiro no pé da justiça, prorrogação de pena, esses indultos natalinos, essas coisas. E na prática, a imprensa noticia que toda vez que alguém que responde ou é egressa do sistema penitenciário ou responde por algum crime, reincide, volta a delinquir. E todo dia nos jornais, quem quiser ler a página policial vai ver que isso efetivamente acontece. Essa discussão, essa lei veio sem discussão, sem maturidade, veio sozinha dentro de um espectro gigantesco que se poderia melhorar muito mais, atrapalha ou ajuda o juiz a estabelecer sentenças? A gente vive um paradoxo. A sociedade imagina uma sensação de impunidade porque o criminoso está solto. E, ao mesmo tempo, os que trabalham com o sistema dizem assim, olha, o sistema está abarrotado. O sistema está abarrotado, não cabe mais ninguém. Diz assim, tem gente saindo pelo ladrão, tem ladrão saindo pelo ladrão. Sistema. Né? Mas o que acontece? É porque nós observamos hoje, o Estado ele disse assim, o Estado reconhece a sua incapacidade de resolver o problema prisional. Diz assim, olha, as vagas que nós temos são essas, nós não temos como botar mais gente, e a nossa política agora é tirar, é desafogar. E ele começa então a transferir para o particular um problema que é da sociedade como um todo. Então ele diz, olha, eu vou prender só os crimes mais graves. Aqueles que, além de atingir um patrimônio individual, um direito individual, ele choca a sociedade. Os demais, ele vai ser suportado pelo indivíduo. Então, furto olha, o problema é teu do furto. Tu vais agora transformar o furto quase como um ilícito civil. A pessoa que vai ter que buscar na justiça o ressarcimento. Como ele olha, vê que quem furtou não vai ter condições, ele vai meio que deixando para lá. Que na prática já acontece isso. São muitos e vamos nos acostumando a fazer concessões. E ele começa, o Estado diz assim, olha, você tem que se precaver. Então ele diz assim, coloque grades. E o Estado vai nos impondo um ônus, um aumento, até patrimonial nesse sentido, né? De mais grades. E vai mudando a configuração do que seria uma sociedade democrática. Exatamente. Então ele vai dizendo, olha, isso aqui para a gente agora não é um valor mais a ser penalmente tutelado. Né? Agora, vejamos, né? Seria a mesma coisa que o Estado dizer assim, olha, já que eu não posso cuidar de todos os doentes, não posso construir hospital para todo mundo, então eu vou fazer uma seleção. Quem vai viver, quem vai morrer, que tipo de enfermidade eu vou tratar e quem não pode vai para um plano particular. É mais ou menos isso que está acontecendo. A sociedade, entretanto, ela exige do legislador algo diferente. Acho que sim. E o legislador, ele faz a promessa que vai combater. Mas quando ele chega lá, o sistema diz para ele o seguinte, olha, para construir mais presídio, eu vou precisar de uma verba pública, e essa verba pública eu tenho que ou investir em escola ou investir em presídio. Ele disse, não, então bota escola que o benefício é melhor. E é nesse sentido que caminha a humanidade. Né? Na prática, então, nós não vamos sentir tanto essa evasão ou o esvaziamento do sistema penitenciário? Na prática não. Agora, eu creio que nós vamos ter um aumento do índice de furto. Sim. Porque algumas pessoas que antes, por ter medo da prisão, não praticavam furto, vão praticar. E o grande problema que nós temos é justamente a situação de que o aumento da droga vai levar ao aumento do furto. Porque o viciado, o primeiro crime que ele comete, logo após o vício, é o furto. É o furto para poder manter. Primeiro de casa, depois da vizinhança e por aí vai. Até chegar um crime de roubo, que é onde ele vai ser preso. E vamos torcer todos juntos, inclusive você, para que você esteja errado e eu também, porque eu também penso com você. Né? Vamos orar para que isso não aconteça. A gente torce, mas a experiência de 15 anos em área criminal, até hoje... Não dá para dizer que está errado. Não, né? a gente sabe vamos perseverar em fé. Né?
Clóvis, um grande abraço para você, sucesso, Deus te bom, abençoe, paz, bom. bom ver você aqui. Tá bom, e estamos sempre à disposição aí da sociedade, na hora que precisar a gente diz presente. Diga aí o seu programa na rádio. Qual? Rádio Difusora Acreana, toda segunda-feira, de 8 a 8h30, programa Audiência Pública. Inclusive com participação ao vivo. Né? Vendi o peixe do Dr. Clóvis, juiz titular da 4ª Vara. Daqui a pouco eu volto logo depois do intervalo. Até já.